O vídeo de hoje é diferente e muito especial. Eu vou te mostrar a ordem exata para você fechar um diagnóstico de forma precisa e chegar à segurança aí no seu consultório. Você que trabalha com a medicina chinesa ou está utilizando o conceito dessa medicina na sua prática. Toda doença tem causa. E quando você seguir essa metodologia das 3 fases, você vai encontrar não só a causa da doença do paciente atualmente, mas durante a vida, na infância, você vai compreender toda a progressão de adoecimento. Íntegro assim, quando o diagnóstico é bem feito, você pode tratar quantas doenças forem. O papel mais importante, o objetivo clínico da medicina chinesa é tratar doenças crônicas não transmissíveis. Eu vou te dar um exemplo. Eu tratei um paciente, na verdade, ele trouxe uma funcionária da casa para ser atendida com edema, dor na perna, um quadro depressivo. Após a melhora dessa funcionária, ele se tratou, trouxe o pai, a mãe, a irmã e eu tratei durante 2 anos 7 pacientes da mesma família. Um com pânico, outro com asma, outro com depressão, tontura, edema. Nossa, Raquel, mas por que você citou essa variedade de pacientes? Para que você saiba que a sua prática pode ser assim. Se você trabalha com a medicina chinesa, se você segue essa metodologia, você não diagnostica uma. O paciente melhorou, indicou pai, mãe, depois avó. Então, da avó ao neto, inclusive foi super interessante, porque eu compreendi vários aspectos da enfermidade de uma família, das enfermidades diferentes. E é assim que o profissional de medicina chinesa faz. Ele atende várias enfermidades de sistemas diferentes, cardiovascular, nervoso, articular, porque ele integra todos os sintomas, segue as 3 fases que eu vou te passar agora e com isso o resultado é inevitável. Se você seguir a metodologia, sempre a causa é encontrada, e quando a causa é encontrada, o que ocorre? A orientação é exata, porque eu sei o que causou, mudança de hábito, alimentação, Qigong, exercícios para casa, seja o que for, a sua prática é completamente diferente. Siga agora com uma aluna muito querida chamada Magali, aqui do Rio de Janeiro, da cidade de Petrópolis, e você vai ver que a partir do diagnóstico sendo feito, ela mudou hábitos, alimentos, atitude mental, inseriu exercícios em casa e não foi a minha paciente do consultório, mas foi alguém orientada a partir de um diagnóstico preciso. Imagina se ela tivesse no seu consultório. Siga aí, porque essa orientação que foi dada a Magali é impossível ser feita sem o diagnóstico, tá bom? Acompanhe, que ela é uma querida, uma pessoa com muita luz, grande integridade e que foi fiel a todo momento, a cada orientação da medicina tradicional chinesa. Bom vídeo, acompanhe e depois põe pra mim aqui o que você achou. Pacientes como a Magali fazem tudo valer a pena, dá vontade de acordar, estudar, trabalhar cada vez melhor, porque eles mostram que tudo tem sentido. Ela melhorou de diversos sintomas. Siga e eu espero o seu feedback. Bom vídeo! E agora, para que você aproveite exatamente esse conteúdo do interrogatório em ordem que foi feito a Magali, eu vou te apresentar as 2 primeiras fases do diagnóstico, para que você possa compreender como essa precisão pode ser adquirida, ok? Primeira fase do diagnóstico, conhecer as 9 regras de ouro. Sem esse conhecimento prévio, impossível diagnosticar. Vamos lá? Vou te apresentar de uma forma bem objetiva aqui cada regra. Primeira regra, conhecer a filosofia taoísta. Nessa regra, você vê, o profissional tem que conhecer essa filosofia, porque ele vê o caminho exato para atingir, para o paciente atingir uma saúde plena, produtividade mental adequada, ordem das emoções, um espírito tranquilo, com toda a elevação da imunidade. A filosofia taoísta mostra o caminho. Segunda regra de ouro: conhecer a base da dualidade, yin yang. Essa regra é importante
para que você saiba o que acelera e o que inibe a circulação do paciente. Conhecendo a dualidade, o profissional sabe como surgem doenças de frio, como a Magali já apresentava doenças de calor quando bebê, depois doenças de frio, tudo é definido na dualidade. Terceira regra de ouro, você vai ver que foi aplicada na Magali, que é o conhecimento dos 5 elementos. 5 elementos ou 5 órgãos são a base de todo o funcionamento interno. Exatamente assim. Todos os órgãos têm funções distintas para a medicina chinesa, são interligados e são responsáveis pela produção de sangue e energia, que é a quarta regra de ouro. Conhecer os 3 tesouros e os canais. A produção interna dos órgãos leva aí para os canais a quantidade e intensidade adequada de energia e sangue. Essa quarta regra de ouro mostra exatamente como surgem todas as doenças, porque é o mapa dos canais internos. Quarta regra. Vamos então para a quinta regra de ouro. Conhecer os fatores patógenos. O que é isso, Raquel? Aqui você encontra a causa das centenas de enfermidades. Com o exemplo aí da Magali, você vai ver que na infância eu já determinei que ela tinha doenças de ordem interna. Ela já tinha alteração de fatores emocionais. Então, teve febre reumática, teve alterações da infância, insônia ainda bebê, já mostrando aí aonde estava o fator patógeno. Isso é fundamental, por isso compreendemos o processo de adoecimento durante toda a vida do paciente. Sexta regra de ouro, conhecer os 8 princípios. Aqui na sexta regra, nós mapeamos a doença. Você vai ver comigo que nos 8 princípios você identifica a profundidade, a localização exata do fator patógeno, que é o motivo da doença. Ela teve uma alteração da energia do coração, que é um fator interno, depois teve deficiência de sangue, que também é interno, devido a alterações dos fatores patógenos. Nós localizamos o tipo de alteração, mostra se a doença está dentro do órgão ou fora dele. Por exemplo, nos músculos. 8 princípios é a base de qualquer diagnóstico. Vamos então à 7ª regra de ouro. Tá aí para você. Métodos de diagnóstico. Aqui nós realizamos observação, palpação, análise da temperatura do paciente, nós observamos os reflexos, a organização das palavras, do raciocínio, como ele lida com as emoções. Tá aí, toda organizada nos métodos observação, palpação, ausculta e interrogatório preciso, para que você consiga fechar a causa. Já a 8ª regra de ouro também é imprescindível. Análise de pulso e língua. Tá aqui para você a língua da Magali. Ela foi analisada e aí identificada, a partir da língua nós identificamos o local da doença, a gravidade, a profundidade, se é de calor, se é de frio. Um método imprescindível para a medicina chinesa. Você está vendo uma língua obesa, alargada, você vai ver no diagnóstico dela exatamente por quê. Chegando então à 9ª e última regra de ouro, fechar a síndrome. Você vai ver que a Magali teve uma síndrome na infância, depois outra no início da fase adulta, agora uma síndrome atual. O fechamento de síndrome, que é a 9ª regra, você pode mapear o adoecimento do paciente em cada fase da vida. Com isso, conseguir tratá-lo de forma adequada no momento atual que ele chega à sua consulta. Essa é a primeira etapa do tratamento. Agora, a segunda etapa você vai visualizar comigo, que é exatamente essa aqui, ó. Realizar as 7 perguntas da queixa principal. Você vai ver agora, junto comigo, a Magali respondendo sobre a queixa principal. E aí você deve estar pensando, nossa, Raquel, mas você não falou sobre doenças da infância, doenças do início da fase aguda? Nessa fase, você já com conhecimento da regra de ouro, você analisa apenas as 7 perguntas da queixa principal. Você vai ver já, aqui comigo, nesse vídeo. Se essa ordem não for mantida, acaba, é o fracasso total do diagnóstico.
Muitos profissionais cometem esse erro aqui, porque o paciente tem 5, 6 queixas, ele vai na prática clínica e quer tratar várias de uma vez. Não. Lá no seu consultório, para você conseguir tratar tudo que o paciente tem, feche o funil e no começo esqueça as outras. Logo no início, interrogue o que mais incomoda. Se essas 7 perguntas forem mantidas em ordem, você vai conseguir fechar a causa de todas as outras enfermidades depois. Com isso, imagina, no seu consultório, o paciente vem tratar, no caso dela vai ser a insônia, e depois, com o decorrer do tratamento, você trata várias outras enfermidades. Imagina a gratidão do seu paciente. Tá aí para você então, para que você anote e leve para sua prática amanhã, o mais rápido possível, e tenha um resultado no seu consultório. As perguntas em ordem são: primeira, quando começou a enfermidade? Ok? Segunda, associa algum fato, o início, uma separação, o término de um trabalho, um estresse, uma demissão, início da enfermidade. Terceira, intensidade da enfermidade. Se for dor de 0 a 10, você vai colocar aí o número certinho. Se for insônia, é intensa, é diária, o grau de incômodo que você tem. Terceira pergunta. Quarta, frequência. A intensidade é diferente da frequência. Eu posso ter um sintoma muito intenso, mais uma vez na semana, ou muito intenso diariamente. Quarta, frequência do sintoma. Quinta pergunta da queixa principal, característica do sintoma. Característica, se for dor é queimante, tá latejando, é uma dor que esfria o corpo. Se for uma tontura, as coisas giram ou a vista escurece. Se for palpitação, o peito aperta. Qual é a característica do sintoma? Quinta pergunta da queixa principal. Sexta, o que melhora e o que piora a queixa. Melhora quando eu durmo, melhora quando eu relaxo, piora quando eu me aborreço, piora quando eu como, por exemplo, enjoo. E aí você anota o que melhora e o que piora. Você vai ver que a Magali me deu respostas que eu já fui vendo, foi assim, um holofote na causa que eu já fui percebendo a circulação exatamente, o que estava ocorrendo com ela, tá bom? Sexta, o que melhora e o que piora a queixa. E a sétima e última pergunta da queixa principal, sintomas associados à queixa. Junto com a insônia, quando você acorda, você sente mais algo? Junto com a dor de cabeça? Ah, Raquel, quando eu tenho dor de cabeça, eu tenho enjoo, fico um pouco tonta. Você vai ver que essa quantidade de sintoma, com o teu conhecimento prévio das regras, você já vai saber exatamente que órgão está afetado. Muitos tentam concluir o diagnóstico sem as regras de ouro. Decepção, frustração e o paciente vai embora. Seguindo as regras, o paciente não só fica, ele indica outros e a sua realização é cada vez maior. Tá ok? Siga com a Magali agora aí a segunda fase do diagnóstico. Uma pessoa incrível, você vai acompanhar comigo a ordem exata para que você tenha esse resultado na sua prática, tá bom? Anote tudo e depois traga para mim todo o comentário, qualquer dificuldade. Bom vídeo! Então, de tudo que você sente, Magali, seja físico, mental, emocional, o que mais te incomoda hoje? É insônia. Insônia. Tá, então a sua insônia, definimos, de tudo pior é a insônia. Quando começou a insônia? Eu tive uma insônia maior há muitos anos. Era diferente? Era diferente da que eu tenho agora. E agora, sem medicamento, eu comecei há uns meses, há uns 4, 5 meses, a acordar e dormir de novo. Tá, então sua insônia é intermitente. Você deita, dorme, mas acorda durante a noite. Acordo, é. Tá, e na insônia anterior, você ficava horas sem dormir? Ficava horas, custava muito dormir, aí dormia, aí acordava, e aí foi piorando até eu não conseguir nem dormir. A noite toda? A noite toda, sem dormir. Então ela tinha uma insônia inicial, há 10 anos atrás? 20? Pouco mais de 10, uns 15, 16 anos. 15, 16 anos atrás. A sua idade agora? 49. 49, tá. Então mais ou menos com... Com 33, eu acho, 34. 34. Demorava a dormir ou ficava acordada a noite toda? Eu ficava acordada e ia muito ao banheiro.
A noite toda, né? Então, a sua insônia agora tem uns 6 meses. Associa algum fato ao início? 5 meses. Eu acho que pelo fato de eu estar 1 ano sem trabalhar e eu tô preocupada porque eu quero me aposentar, eu quero... Tá mais ansiosa. Ficando um pouco mais ansiosa. Então ela é intermitente, né? É intermitente. Tá. E quando você acorda pensando exatamente na questão, preocupada, o pensamento vem durante a noite? Não, até que não. Eu acordo, às vezes eu custo um pouquinho, mas eu durmo de novo. Tá. Ou às vezes eu durmo mais rápido. Mas eu não fico, porque eu já sei, eu já evito ficar pensando. Acorda o quê? Uma vez, 2? Uma vez. Tá. Acorda com dor, com alguma característica? Não. Com pesadelo? Não, também não. Tem algum horário certo que você acorde? 2, 5? Não tem um horário certo. Às vezes é 1h30, às vezes é 5. Não tem um horário certo. Tá. Então é pouco tempo e volta logo. Volta logo. E a frequência da insônia é diária? Todos os dias você acorda? Às vezes é 2 noites, 3 seguidas. Aí outra noite eu não acordo. E que hora você dorme? Eu durmo 10h30 no máximo, por aí. E acorda 7 da manhã? Acordo 6h30. 6h30. De 10h30 a 6h30, então você acorda 1 ou 2 vezes? Às vezes 2. E quais são os sintomas que acompanham a sua insônia? Além da insônia, você tem outro sintoma que te incomoda? Ou durante a noite? Ou quando você acorda de manhã? Não, eu tenho me sentido bem. Às vezes eu tenho um pouquinho de sonolência. Às vezes quando eu fico 2 ou 3 noites assim, que eu acordo seguidas, aí já me dá um pouquinho de sonolência durante o dia. Quando começou, associa algum fato, características, frequência, o que melhora, o que piora a sua insônia? O que melhora? Você sente que algum dia que acontece algo, você dorme melhor? Eu procuro sempre manter os meus hábitos, a minha rotina e horário, né? Agora, piora quando eu tô com alguma preocupação. Tá. Então, muito importante. Piora. O que piora e o que melhora. E os sintomas que acompanham, a gente fecha as perguntas da queixa principal. Agora, eu vou ir para as síndromes da vida dela, para sintetizar o frio e o calor, que é o principal de hoje, tá bom? Então, as 7 perguntas da insônia estão aí. Agora, vamos lá para a primeira síndrome. Você já sabe em função dos órgãos, as funções fígado, baço, rim, coração. O que mais te incomodou durante a vida agora? Qual foi a enfermidade que você começou na infância? Você teve alguma alteração? Foi na adolescência, eu comecei a ter problemas de articulação, de dores. Quantos anos? 15? 16 anos. 16. Eu tinha febre e dores. Aí fui ao médico e era febre reumática. Tá. Aí eu fiz tratamento. Desde criança, ela já apresenta esse calor no coração. E depois veio com a febre reumática, que é a imunidade baixa, o calor do coração, levou à deficiência do rim. Então, nessa época, não, mas ela não dormia, bebê. Olha o calor do coração. Então, é importante entender a história da paciente. De bebê, ela demorava a dormir e ficou com cabelo branco. Com quantos anos? Começou a aparecer com 19. 19 anos tinha cabelo branco. Então, olha o calor no coração, não nutrindo o rim. Então, ela tinha já a deficiência de rim do coração cedo. E você era arrumadinha, era organizadinha assim na infância, na adolescência? Mais ou menos, não era muito. Fechada? Não. Era tímida. Tímida, na né? escola, eu me lembro quando eu comecei a estudar que eu tinha muito medo. Chorei para ir para a escola. Então já tinha essa desarmonia de coração e rim. Não queria ficar na escola, ficava sempre perto da professora. Tímida, perto da professora, dificuldade de ir para a escola. Com 6 anos 6 que eu entrei anos. E a febre reumática veio na adolescência. 16 anos. 16. Então olha só, em medo, insônia desde cedo, febre reumática. Comecei a ter problema no inverno, tinha muita dor. Muito frio. Sentia dor. Durante a infância, com esse calor no coração, ela teve frio, porque a ansiedade, a insônia, debilitou a energia do rim. Então ela tinha muita dor, problema articular, durante a infância e adolescência, deficiência de Yang. Né? Dor e piora com frio. Piorava muito com frio. Melhorava quando esquentava. Então, a imunidade fez a imunidade baixa com frio, aumentou o calor do coração, e aí veio a febre reumática, e com 18 anos, com 16 anos, e o cabelo branco com 19. 19 já começou.
E quando que ficou mais branco? Com 25 eu já tinha que pintar o cabelo. Com 25? É, E quando que você casou? com 22. Então vamos lá, hein? Olha só. Frio, calor no coração, cabelo branco com 25. Aí ela teve algumas alterações pessoais, algumas questões pessoais durante o casamento, que gerou uma grande Estagnação. estagnação, com 22 anos. Frio, calor no coração, a estagnação com alteração emocional com 22. Ela casou com 22, teve uma estagnação e com 25 veio uma doença autoimune. Então, o lúpus com 25, cabelo branco começou com 19 e foi no ápice com 25. Lúpus junto com cabelo branco. Alterações articulares e muito frio durante a infância, junto com ansiedade e insônia. A estagnação veio em uma síndrome de deficiência, por isso que gerou lúpus. Olha a importância de vocês entenderem a doença autoimune. Ela já tinha frio e estagnou. Imagina uma pessoa com a circulação baixa prender todo o sangue com um problema sério no casamento. Algumas alterações no casamento, né, Magali? Não é isso? É. Que justifica depois a doença autoimune. Isso. Que depois dos 25 você piorou. Aí com 25 que eu fiquei doente. Aí tive que tratar, me afastei do trabalho. Depressão? Aí a depressão foi mais tarde. Depois do lúpus. Foi depois. Quanto tempo de depressão? Foi em 2011 que eu tive a depressão. Em 2011. Ah, então olha só. Quem pode me ajudar aqui? Frio, estagnação, depressão. Esse frio com a estagnação gerou mais uma deficiência, que aí sua insônia foi pior. Foi. Você deve ter tido uma insônia péssima depois dos 26. Foi. Antes da depressão eu tive a insônia pior. Deficiência de quê? Muita ansiedade. Sangue. Por isso que a insônia piorou. É. Porque o frio com a estagnação consumiram o sangue. E aí você não dormia nada. Nada. E deve ter sido o pior momento da sua vida em relação à depressão. Foi depois disso que eu tive uma crise de ansiedade e depois a depressão. Faz todo sentido, porque quando aumentou a deficiência de sangue, ela piorou. E quando eu estava tendo crise de ansiedade, tinha horário certo de eu acordar. Era sempre 2 horas. Foi 2 horas, 2h30. Eu acordava sempre nesse horário. Fígado. Eu acordei passando muito mal. A primeira vez que eu fui a crise de ansiedade foi nesse horário. E depois disso eu comecei a ficar acordando sempre nesse horário. 2 da manhã. É, entre E 2 e você 2h30. tinha quantos anos? 30 e poucos anos. Foi em 2011. 2011. Não, foi antes de 2011, desculpa. Essa ansiedade foi antes de 2011. Foi em 2009 aí que começou. 2011 veio a depressão. Logo depois, quando que foi a tua pior fase em relação à parte emocional? Aí foi em 2011 com a depressão. Em 2011. E você associa, pelo que você já conhece da medicina chinesa, sintomas de deficiência de sangue nessa época? Tinha. Muito problema emocional e muita fraqueza? Eu tinha queda de cabelo, pele seca, cabelo muito seco. Eu comecei a ter pele seca, cabelo seco, queda de cabelo, unha fraca. Eu começou a falhar minha menstruação. Aí eu já entrei na menopausa também depois, mais pra frente. 30 e poucos anos. Com 46, 46 anos de menopausa? 47. Nossa, Magali, então foram umas síndromes, né? Foi. Deficiência de sangue, culminou tudo isso na deficiência de sangue. Na deficiência de sangue. É que fosse muito tempo, né, tendo os sintomas sem eu saber, né? Então aquilo foi crescendo. Olha a síndrome, né? Como é que você entende o processo de adoecimento todo, né? Tá entendendo, Paulo? A deficiência de sangue foi depois desse frio, de tudo, da estagnação. A estagnação gerou toda a piora. Tanto é que quando você conheceu a medicina chinesa, você percebeu que tinha vindo tudo da sua emoção, não foi isso? Foi. E aí você começou a mudar o padrão emocional. Foi, porque eu fiquei a parte da ansiedade que veio, a insônia, e depois a depressão, foi toda estagnação mesmo, problemas de trabalho. E o que aconteceu que você estagnou? Você ficou mais quieta? Eu acho que eu fiquei quieta, tinha que engolir as coisas no trabalho. Muito tempo quieta. Muito tempo quieta, e tudo corrido, aí a gente começa também a ter pressa, não presta mais atenção nem no que está sentindo, né? Já acha que é tudo assim mesmo, vai se atropelando, eu acho que foi mais ou menos isso. E aí você teve prematuros também, né? Foi, prematuro. Prematuros, 7 meses?
Teve os gêmeos prematuros. Começou com frio. Era muito friorenta. Frio. Tinha muito problema com frio. Você tinha quantos anos? Tinha 30. 30. Depois do lúpus, né? Depois do lúpus. A estagnação gerou a deficiência de sangue. Só que você piorou na depressão, ficou com mais insônia, apática, mas agora, nos últimos anos, você melhorou. Eu melhorei. O que fez você melhorar? Foi quando eu conheci a medicina chinesa, porque eu tinha hábitos horríveis. Os hábitos. Horríveis. Os hábitos estavam piorando o fator endógeno. Olha só, hein, que ela está falando, ela não me conhecia. Não foi... A medicina chinesa, ela começou a ver o que ela estava fazendo de errado em relação aos hábitos. Mudando o hábito, você mudou tudo, né? E o que você tinha de hábito que estava nutrindo a deficiência de sangue? Eu não tomava café da manhã, né? Porque a vida inteira eu tomei um café da manhã que hoje eu vejo que não era nada. Eu tomava Nescau com pão. Nescau com pão? Nescau com pão. Aí eu vi que isso não era café da manhã. Imagina a vida inteira tomando isso. Aí você mudou e começou a comer. Aí eu mudei, tirei o leite porque eu tinha deficiência de baço. Eu percebi que eu tinha, por conta da sonolência, né? Tudo. Aí eu mudei o hábito de alimentação, mudei meu horário de deitar, de acordar. Porque eu sempre acordava cedo para trabalhar, mas no final de semana eu dormia até tarde. Eu não aguentava, ficava cansada, eu dormia depois do almoço. Você dormia sábado, domingo? Dormia sábado, domingo. Nas férias não tinha hora para acordar, não. Nossa, Magali, sério? Meio-dia? Já cheguei a acordar meio-dia. Eu já fiz isso. Você não devia nem rir, né? Não, assim, na época, não devia ter nem assim, porque hoje ela ri mais fácil. Mas devia estar apática, né? Apática. As férias não me descansavam, entendeu? Eu não conseguia entender por que eu voltava cansada. Ou no final de semana eu não descansava, eu voltava cansada. Feriado prolongado, voltava cansada. Nossa, com filho pequeno, né? Com filho pequeno, consumindo, preocupando. Sem comer direito, sem dormir direito. Aí você se sentia cansaço. Cansada. Não comia de manhã. Então, efetivamente, o que você mudou foi comer de manhã, fazer ticum. Eu comia muito mal. Aí eu passei a comer, fazer o ticum, a meditação, que eu não conseguia, porque eu ficava pensando nas coisas que eu tinha para fazer. Eu não conseguia meditar. Agora eu consigo e até gosto, né? Isso me acalma muito. Você almoçava mal também? Acho que o único momento que eu comia melhor era o almoço. Porque à noite também eu ficava horas sem comer, à noite eu beliscava qualquer coisa. Então o hábito aumentava a deficiência de sangue, né? Comia mal, aí você começou a comer de manhã o quê? Aí eu passei a comer as coisas que eu aprendi lá com você. Batata doce, aipim, mamão, mel, ovo todo dia. Tá. Inhame. E aí seu frio passou também, né? Aí eu fui melhorando da sonolência, do cansaço. Isso tem uns 3 anos, né? Deve estar fazendo 3 anos. Então ela foi tratada basicamente com alimentação e ticum. Só isso. É o tratamento dela, porque ela foi mudando o hábito lá nos tesouros, né? E eu não conseguia fazer atividade física, porque não adiantava falar. Aí você introduziu atividade física. Eu comecei a caminhar, porque aí eu entendi, né? Antes não adiantava o médico falar, porque eu não fazia. Aí eu entendi como funcionava, eu comecei a caminhar. Aí eu até consegui também mudar o trabalho para mais perto de casa, para poder ir a pé, ir e voltar a pé. E o frio, passou? Passou. E eu nunca mais acordei tarde. Desde o primeiro dia que você falou lá nos tesouros, eu nunca mais acordei tarde, nunca mais fui dormir. Então, basicamente, você tratou mais a depressão nessa época. Você estava com depressão e insônia. Eu estava com muita insônia, ansiedade, cansaço, apatia mesmo. Tá, e você sentia frio? Não, essa deficiência de sangue você ficou com febrícula? Ou agora, que pela aula de hoje, você teve o quê de calor? Agora, mais assim, agora que eu já melhorou o teu sangue, você não sentiu mais frio? Não. Agora não. você está só com essa sensação de sensação do febrícula à noite. Que você falou, que dá esse calor assim e passa. E tua emoção? Um pouco mais de sede. A tua emoção tá melhor? Tá melhor. Tá melhor, porque eu acho que a meditação também ajuda a gente a ir absorvendo as coisas. É interessante, assim, porque é por isso que você falou, que você já teve doenças muito fortes, a doença autoimune, né? A insônia grave e a depressão foram épocas de deficiência de sangue de Yang. Agora ela não tem mais uma síndrome grave que ela tinha. Por isso que ela tem uma insônia leve. Alguém quer fazer uma pergunta? Fez sentido? Porque eu acho que falando assim,
ela deve ter levado sangue para a língua, para o pulso, para o humor, ela é outra pessoa. Porque quando eu conheci a Magali, ela tinha muito medo, apatia, né, Magali? Era mais quieta, mais... Hoje eu não lembro mais como você era, porque você já está tão mais solta que a gente esquece, é que foi, né? Aos poucos eu mudei muito, assim. Acho que você nem falaria assim Não. aqui comigo, né? Não ia nem abrir minha boca aqui. O mais interessante, a escolha desse vídeo foi, a Magali não foi minha paciente. A Magali é uma aluna que, a partir da consciência do processo patológico, ela foi vendo a causa de cada enfermidade e foi seguindo orientações. Mudou, mas mudou muito. Mudou alimentos, horário, incluiu exercícios, começou a se posicionar diferente na família. Ela compreendeu a fundo a circulação interna e fez uma revolução no próprio corpo. Eu trouxe esse vídeo para você pensar, refletir. Imagina essas regras, essas fases aplicadas na sua prática. Que você vai ter aí as técnicas, vai ter o seu consultório para seguir as regras de ouro e atuar. Você pode chegar à causa de qualquer doença, o paciente vem tratar uma pressão no peito, um episódio de insônia, uma ansiedade, e você trata qualquer outra queixa. 1, 2 sintomas, você trata 10. Essa é a questão da medicina chinesa. Ela integra qualquer alteração e chega na causa básica. É importante colocar aqui agora para você que esse interrogatório teve fases, tá bom? Você não percebeu todas as fases aqui porque elas não foram apresentadas no seu consultório, tem que ser um pouquinho mais profundo. Eu vou te apresentar agora a terceira fase do diagnóstico, que é cumprir os 4 métodos de diagnóstico. Cumprir esses métodos é observar, palpar o pulso, observar a língua e interrogar. Aí, o interrogatório revoluciona a prática de qualquer profissional de saúde, porque dentro do interrogatório temos 7 pilares de ouro que mostram a causa de qualquer uma das centenas de doenças que existem. Tá aqui para você agora os 7 pilares. Escreva com calma, sabendo que eu vou resumir, porque dentro de cada pilar desse tem um grande conhecimento. Primeiro pilar, frio e calor. O frio e calor é um diagnóstico preciso, profundo, que compreendemos qualquer processo de alteração interna. Se o paciente tem muito frio, tem frio no verão, ou se ele dorme com ar-condicionado o ano inteiro, dorme de meia, ou sente calor aí ininterruptamente durante a madrugada. Várias alterações são vistas para se identificar a doença, tá bom? É uma das perguntas mais importantes e tem 7 itens dentro de frio e calor. Segundo pilar, suor. O paciente sua quando não era para suar, sua espontâneo, sua dormindo, ou tem anidrose, que é a ausência de suor. Também muito importante. Terceiro, sede e fome. Paciente que não tem sede tem má absorção dos líquidos internos, tem acúmulo, pode ter edema e várias doenças começam aí. Fome, muito interessante. Anorexia, ausência de fome aí durante um período, por exemplo, só da manhã, ou paciente que come de hora em hora, cada um com a sua causa. Esse é o terceiro pilar do diagnóstico, sede e fome. Quarto pilar, micção e evacuação. Frequência urinária, frequência de evacuação, tem constipação ou não, cada um com a sua causa. Quinto pilar, análise do sono. Essa análise é reveladora. O paciente tem sonolência de dia, insônia à noite, cada um mostra já vários tipos de adoecimentos que podem estar ocorrendo. Por exemplo, sonolência o dia todo é frio interno e causa outros sintomas muito graves, tá ok? Sexto pilar, análise do humor. O paciente é irritado, é apático, tem alegria de viver, tem coragem, ou é depressivo, muito irritado, golpes de fúria. Conhecer as emoções é analisar qualquer tipo de alteração, tá? O paciente pode chegar com uma dor no ombro ou uma ansiedade, não importa. Todas as alterações, análise de emoção é imprescindível. Sexto pilar. Sétimo e último, análise da função ginecológica. Mulher, menarca, que é a primeira menstruação, idade da menopausa, tem TPM, teve já amenorreia, que é a ausência de menstruação, tudo é fundamental para qualquer tipo de enfermidade.
E análise da sexualidade, temos aí homem e mulher. São férteis ou não, tem libido, a mulher engravidou, teve aborto espontâneo, o homem tem alguma alteração na próstata. Tudo isso fecha os 7 pilares e com isso eu consigo aprofundar o diagnóstico, mostrando a terceira fase que conclui-se em fechar a síndrome. A síndrome é a causa de qualquer alteração. Quando eu reúno esses pilares, com pulso, língua, palpação, eu fecho a síndrome. Dessa forma, no seu consultório, você pode tratar. Imagina aí, chegando à causa, utilizando esses pilares, como que o seu paciente que veio com uma queixa e vê que você tratou outras, como ele vai observar? O que ele vai compreender aí da medicina chinesa? Como ele vai valorizar o seu trabalho? Isso, aqui na nossa prática, nós chamamos de faixa preta. É o profissional que trata mais de 10 pacientes por semana e diagnostica qualquer doença. A cada dia formamos mais faixas pretas. Independente de estudar comigo ou não, se você é profissional de medicina chinesa, é fundamental que você seja um faixa preta. O mundo mostra que essas regras são fundamentais. Você pode segui-las e eu tenho certeza que o seu resultado vai ser certamente de grande valor para o seu paciente, que é consegui-lo tratá-lo de forma precisa e profunda. Tá aí a Magali, apenas com alterações, uma pessoa completamente diferente. Muito cuidado, porque hoje profissionais que são faixa branca, pegam receitinhas da internet, cursinhos rápidos, falo sempre sobre isso para que eu passe uma informação bem clara. Curso de um final de semana, protocolo de tratamento não funciona para ninguém. Que você não siga que isso é trabalho de faixa branca. O profissional quer uma faixa preta. Então, faixa branca que quer ter atitude de faixa preta se frustra, se decepciona e fica aí gastando dinheiro, tempo e energia à toa. Nosso trabalho é conteúdo gratuito, passo a passo, para que você possa ver como chegar a ser um profissional de valor com precisão total, tá ok? Siga e uma excelente caminhada para você. E muito interessante, assim, que ela é uma das poucas que eu conheço que com uma orientação ela passou a fazer Qigong todo dia. Acho que também você tem um espírito, assim, de muita busca. Desde que eu te conheci, eu vi uma pessoa, assim, querendo muito melhorar. Tem, eu tava justamente... Você falou, Raquel, vem lutando, né? Na época que eu te encontrei no Instagram, eu tava mesmo buscando sempre alguma coisa, porque eu já não tinha muito recurso, porque o remédio pra dor não tava mais funcionando. E você não tem mais dor? Não você tem tinha mais dor dor. aonde? Cabeça até o pé. Nossa, e na cabeça era pior. Aí chegou um ponto que os remédios não adiantavam. Aí eu de sangue. Tive que procurar outra, ficava tentando achar alguma coisa. Agora, olha só, quem que vai, sem conhecer a medicina chinesa, imaginar que respirando e comendo, você pode tratar dor no corpo inteiro, depressão e insônia grave. Respirando, comendo e mudando o hábito. Parece que é uma mágica, né? Mas vocês conhecem a medicina chinesa, vocês veem que ela mudou canal e sangue. E ela seguiu a orientação, isso que é importante. Esse relato dela ajuda muito a vocês, a todos nós, né? Como é importante seguir a sua orientação no consultório. Olha só, eu vou te passar, por mais que você não entenda, realize todos os dias. Eu fui vendo sentido, né, em tudo. Olha a importância de orientar o paciente. Olha só, a sua emoção pode te adoecer, a pessoa não sabe. Ali foi um esclarecimento, né? E aí você mudou em função da consciência, em função do afeto. Como é importante que a gente tem dificuldade com isso hoje, né? A gente não acolhe, a medicina ocidental tem dificuldade de acolher o paciente. E você sentiu abraçada, né? Por isso que é tão perigoso o excesso de preocupação. Quando você esquenta, você sente que você fica mais fraca, né? Quando você acelera, que eu falo, cuidado, Magali, para não acelerar, porque te consome. O calor, porque a gente já sabe qual é o perverso. O que vai fazer a imunidade dela cair? Sempre vai ser o calor, que é o que ela tem de herança antiga. Quando ela acelera, quando ela reprime ou fica muito preocupada, a imunidade dela cai. Mas assim, Magali, o que fez você ter vontade de mudar? Porque você mudou muita coisa. O que te acendeu essa vontade, essa determinação?
Eu estava com essa vontade de melhorar, mas não sabia como, né? Mas assim, o que fez mesmo eu mudar, Raquel, foi você. Foi quando eu te ouvi. Foi dali para frente. Mas por quê? Que mudou. Você me ouviu, assim, porque tantas... O que te acionou ali? Porque você mudou muita coisa, né? Foi alguma coisa que é difícil. Qual o momento que fez a pessoa, né? A tua palavra acho que foi muito certeira. O jeito que você falou, as coisas que você falou... O espírito da emoção, né? Foi. É mágico isso para mim, eu não consigo nem explicar. Eu acho que você entendeu, né? O que você tinha. Entendi. E entendeu que você que ia gerar o teu processo de melhora, não foi isso? Foi abrindo um monte de... Porque eu acho que ela mudou a prática dela de vida, porque ela entendeu por onde ela adoeceu, não foi isso? Foi, eu entendi. Eu conseguia ver. Conforme uma grande consciência. Eu fui acompanhando lá os tesouros. Ela estudou muito medicina chinesa. Você foi uma das pessoas que mais estudou. Eu comecei a ela gostar. fazia resumo de tudo. Naquela época eu já tinha um caderno. Ela comprou um caderno e fez resumo de um curso online, que é difícil, porque o curso online as pessoas não se dedicam tanto assim de estudar, anotar tão bem. Eu lembro que você tirava dúvida de vírgula. Raquel, isso aqui. Então, assim, ela teve um grande interesse por ela mesma, né, Magali? Porque eu estava feliz de estar mudando e queria saber mais, né? Até chegar a época que eu comecei a querer, né, saber mais mesmo, que eu achei... eu acho que você se encontrou com a medicina chinesa, né? Que eu acho que a medicina chinesa já vive dentro das pessoas, porque, na verdade, ela só tira o véu do que é o correto. Ela viu, poxa, então foi por isso que eu adoeci, ela começou a se ver. Então, tudo bem que a minha palavra é super importante, mas a medicina chinesa, você viu a tua vida. E é isso que a gente vai fazer. Todos nós no consultório, olha só, o que você tem explicação. Tá aqui, ó. Vamos melhorar. E quando vocês explicam exatamente o que eu fiz, todos nós vamos fazer. A questão é a palavra, a certeza que a gente adquire no ambulatório, no tratamento, mas assim, é isso que eu acredito, entendeu? É isso que eu vejo. E aí ela mudou hábito, e aí prova que não é o ponto. Não é... Olha o conjunto de coisas que ela... Você mudou a relação com seus filhos, você mudou a relação com a sua mãe, você mudou a relação com a sua escola, não é isso? Foi. Porque eu sei um pouco da Magali, ela mudou, ela é outra pessoa. Eu até você mudei de escola, né? Até mudou de trabalho. Eu fui para outra, para poder Lembra que sair você falou, Magali, essa escola que você tá horrível, você tá se sentindo mal. Aí você trocou de escola. Troquei. Então, assim, ela gerou a força de mudar. Então, assim, o paciente muda como um todo, sabe? Se a gente ficar só na dor, dói aqui, dói ali, ponto pra dor. Pois é. A dor dela, olha só, tá associada à deficiência de sangue, tá associada ao frio, à estagnação. Então, assim, ela é a melhor aula. A melhor aula é ver que a síndrome tá durante toda a vida. E quando você entende e orienta, gratidão por compartilhar com a gente. Então, aí agora que ela tá nutrindo o sangue, que ela tá mudando de postura, que ela veio mudando durante esses anos, né? O que ainda persiste? Ela tá com uma preocupação, porque vai mudar de trabalho, vai se aposentar, tá fazendo uma transição para medicina chinesa, né? Tá estudando para se tornar terapeuta. Então, as preocupações atuais e esse convívio com aposenta, não aposenta, gerou um calor. E ela tá com sintomas de deficiência de Yin, que é a insônia intermitente, com deficiência do baço. Que ela tem calor à noite, calor no peito, mão quente, e a mente, a sede à noite e ansiedade. Então, hoje, eu não vejo mais deficiência de sangue. Eu não vejo mais frio. Eu vejo uma deficiência de Yin leve e um pouco de deficiência de desarmonia com o baço, gerando uma insônia intermitente. Então, assim, ela resolvendo o problema do trabalho, as preocupações, né? Agora, Paulo, olha só, ela nasceu com esse otimismo, com essa alegria. Esse sorriso dela é o espírito dela. O espírito dela estava cansado pelas síndromes, mas esse brilho ela sempre teve. Ela sempre teve. A questão é que o nosso espírito, a gente nasce com ele, mas ele cansa. E ela achou ali a pontinha para recuperar essa luz. Mas isso, desde a primeira vez que eu a vi, mesmo cansada, estagnada, ela tinha esse brilho.
Só que ela estava com a imunidade baixa. Na hora que fortalece o espírito, o paciente nasce com esse... Isso que ela tem, ela nasceu assim. Né, Magali? Era assim. Todo mundo não. Ela nasceu assim. Como é que você sabe que ela nasceu assim? Porque eu fiz a anamnese do espírito dela. Ela fosse pra Eu vi a forma, a integridade, Mesmo passando a as verdade, dificuldades, eu tava... tudo que ela... conseguia. Sempre que ela se relacionou comigo como professora, ela sempre me respeitou, seguiu a minha orientação, se envolveu com as próprias questões, nunca passou nenhum peso dela no sentido assim, não é responsabilidade minha. Ela sempre foi responsável pelas próprias mudanças, pediu apoio de forma coerente, soube acolher com todos os problemas e ser acolhida. Isso é espírito de luz. Ela já nasceu assim. A gente só... porque olha só, ela podia culpar, poxa, eu fiz os tesouros aqui, não melhorou a minha mão. Eu acreditei na medicina chinesa, tenho insônia ainda. Mas não, ela pegou o melhor da medicina chinesa e soube se responsabilizar. Isso é espírito de luz. Outra pessoa poderia estar, mas e aí? Eu quero mais, eu quero... Não, ela está aceitando as dificuldades que ela tem hoje. Um espírito evoluído não faz isso. Ela está pronta para enfrentar, e não é pouca coisa, não. Os problemas as questões que você tem hoje, você está aceitando. Isso mudou bastante também, minha aceitação. Aceitar as coisas. Aceitação, cara, isso não ensina, né? Que eu não posso mudar ninguém. Então é muito interessante. Não, eu acho que isso existe muito. A questão é que a casca dela foi mais fácil, a casca era fina. Os espíritos de luz são muito frequentes. O problema é que a casca, que a vida, as decepções, as perdas, fazem o espírito não acreditar mais. E a dela foi uma casquinha que saiu fácil. Né? Porque as pessoas, assim, quando sai a casca, todo mundo tem uma luz. A questão é que alguns não acreditam mais. E aí é mais difícil tratar. E a capacidade de acreditar é do espírito, né? Porque na meditação você evoluiu o espírito e é a luz. Por que muitas pessoas não conseguem meditar? Porque não conseguem acessar. Não, me dá um negócio aqui na hora de entrar no coração. E você meditando, só para fechar, você viu muita coisa que foi difícil. Você deve ter lembrado de muita coisa que você viveu. Foi fácil meditar? É fácil? Não foi fácil. Não é mesmo, uma das coisas mais difíceis. Aí tem que insistir. Você devia chorar algumas vezes. Chorava, Às vezes eu comecei também, depois que passou uma fase assim, mais complicada da meditação, a vir uma gratidão que eu não conseguia. Você não tinha gratidão, assim? Aí às vezes eu chorava com gratidão. Foi... Nossa, que lindo! A gratidão aumentou, veio com a meditação. Veio. Nossa, se pudesse ensinar gratidão para as pessoas. Às vezes, sentir. Gratidão é do espírito. Quando a pessoa não tem... Viu, Paulo? Ela não tinha gratidão. Não sentia. Depois da meditação é que veio a gratidão. A luz ela sempre teve, mas essa gratidão, que é muito raro, sentir gratidão é uma coisa difícil. Mas o coração... É engraçado, eu não acho a vida... Eu acho assim... não vejo como um pesado. Eu não achei a vida dela pesada. Eu também não. Eu achei assim. O coração dela é muito cheio. Engraçado, né? A forma que você interpreta. Eu entendo o que você fala. Eu também entendi. Eu entendi, sabe? Mas eu acho assim, que ela tem essa alegria, sempre teve. Apesar de dificuldade, eu sempre tive essa alegria. Sempre gostei de música. Eu trabalhei... Essa é a interpretação do espírito. A minha primeira escola, eu fiz muita amizade. Lá trabalhei 19 anos, era bom. As alegrias, entendeu? E mesmo passando dificuldade, mas tinha com quem conversar, tinha amizade. Porque você atrai muito fácil. Ela agrega muito, é fácil chegar perto dela, um espírito bom. Porque você... Isso é energia, né? Você deve ter atraído pessoas muito interessantes. Tenho, até hoje, com a amizade com essas pessoas. A amizade dá Gosto de ouvir, eu gosto. Gratidão. Muita luz, muita medicina chinesa, vai ser excelente terapeuta. E que você utilize aí o teu frio, calor, equilibrados. Gratidão porque ajudou todos nós. Um beijo bem grande. Muito interessante, né? Perceber aí o paciente mudar tanto. Essa foi uma aluna que foi orientada. Agora, diagnosticada e orientada.
Agora imagina no seu consultório, paciente chegando com arritmia, com dor lombar, com dor de cabeça, com enjoo, com obesidade, seja o que for. Imagina você cumprindo as 9 regras, conseguindo manter aí exatamente toda a ordem das 7 perguntas, aplicar os métodos de forma correta. Imagina a mudança que você pode ter no seu consultório. Veja aí a satisfação, a alegria de um paciente que veio tratar com você uma alteração e você tratou 3 outras. Ele veio por causa da dor lombar, você tratou a palpitação, a insônia e a dormência nos pés. Imagina a gratidão, a alegria. Esse paciente, sim, é o maior divulgador do seu trabalho. Não precisa esforço enorme para lotar o consultório do profissional que segue essa metodologia. Não é para você fazer um pouquinho dela, não. É para fazer ela inteira. Ela foi desenvolvida assim. Ela é realizada, sim, na China e nos países que seguem essa integridade. Por que não fazer também no seu consultório? Dessa forma, nessa ordem. Siga e depois traga para mim a diferença no seu atendimento. Eu tenho certeza que eles vão disparar. Eu tenho certeza que a sua realização profissional vai ser a cada dia maior. Um beijo bem grande. Vamos lá. Agora a sua parte. Leve esse vídeo para mais profissionais. Compartilhe, leve à frente. Deixa aqui para mim se ele fez sentido. Qual fase você segue, qual fase você não segue. E aí, que essa paciente, que essa aluna, que é a Magali, seja assim, mais Magalis modificadas, mais Joanas, Marias, Pedros, Carlos, que possamos tratar diversos pacientes com integridade, respeito e precisão, tá bom? Ótima prática clínica, bom estudo e um beijo bem grande. Gratidão!